O nosso protagonista acaba indo parar em outro mundo de fantasia. Com sua habilidade de devorar monstros e conseguir as habilidades deles, esse mundo era como um paraíso para ele. E assim, usando essa habilidade, ele começa a se aventurar nesse novo lugar. Esta é a parte 14. Caso ainda não tenha visto as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. Tomado por indignação, o treinador expressa sua raiva. Ele reclama que os desgraçados da Guilda dos Aventureiros querem matar o Kraken, sob a justificativa de que ele é um monstro muito perigoso. Contudo, desconfiado profundamente das intenções por trás dessa justificativa, com firmeza afirma que tem certeza de que eles escondem algo mais. Enquanto isso, Kim parece absorver as informações importantes. Em seu pensamento, rememora o que ouviu. Nas nações híbridas aliadas, cada híbrido se identifica como parte de uma comunidade unida. Lá não há guerras internas como entre os humanos e elfos. A liberdade individual é respeitada. Essa ideia o intriga. Ele reconhece que esse é o conhecimento comum de Amud, passado a ele pelo príncipe. O treinador então rompe o silêncio com desprezo na voz, deixando claro que, para ele, aqueles malditos animais terrestres não são sua família. Ele conta que a história das nações híbridas aliadas tem apenas 50 anos, mas antes disso, os animais marinhos sofreram horrores nas mãos daqueles que agora pregam união. Com o rosto mergulhado em sombras e os olhos flamejantes de fúria, ele denuncia que foram mortos e abusados pelos mesmos que hoje falam de paz. Por isso, recusa-se a aceitar que esses indivíduos venham para suas terras e se tornem afiliados ao reino de Grand Continent. Com a mão espalmada sobre a mesa, ele continua, relatando que tudo começou quando o Real de Cielto se tornou o maior porto comercial do reino. Foi nesse momento que os discursos sobre a união e a fraternidade entre híbridos ganharam força. Frases como todos os híbridos são família começaram a se espalhar, mas para ele tudo soa falso. A lembrança amarga o consome enquanto menciona o início de tudo, 50 anos atrás, quando enviaram um leão para seu avô. A cena mergulha no passado. O leão questiona com agressividade porque eles simplesmente não voltam para o reino. Diante dele, a orca encara a situação com indignação. A resposta é cortante. Eles acabaram de conquistar seu espaço e agora querem expulsá-los. Acha mesmo que não perceberam que o verdadeiro interesse está no controle do porto comercial. A tensão explode. Com palavras afiadas, o leão acusa os invasores de serem canalhas sem vergonhas. E então a ameaça se impõe. Sem nenhuma tentativa de disfarçar a hostilidade, ele declara que não há outra escolha a não ser forçá-los a voltar pela força. Tomado pela raiva, o leão híbrido ruge com fúria, ordenando com violência que seus aliados ataquem, batendo os punhos com força enquanto seus subordinados avançam. Mas antes que possam sequer reagir, a orca se move com brutalidade e precisão. Sua mão firme como aço agarra o oponente pela roupa e no impulso veloz atira o atacante com violência. O leão mal tem tempo de soltar um grunhido surpreso quando é atingido por um poderoso golpe. O corpo do leão é lançado com fúria, girando no ar até colidir contra o chão com um impacto devastador. O treinador, agora mais contido, retoma sua explicação com um tom carregado de frustração. Ele revela que, após os conflitos, aqueles malditos passaram a usar suas licenças de aventureiros como uma forma de causar problemas legais. Além disso, conquistaram a posição de mestre da guilda dentro do território de Santo Acomária, uma jogada estratégica para legitimar sua influência. Com um olhar carregado de desprezo, ele menciona que o leão que enfrentaram recentemente era neto daquele que, 50 anos atrás, foi enviado como mensageiro. 50 anos de manipulação, conflito e interferência. Ele não consegue entender como ainda insistem nisso sem se cansar. Kim, atento assimilando tudo, ele conecta as peças rapidamente. Ele entende que aquele híbrido de leão de antes é de fato o descendente direto do antigo mensageiro. Aquele mensageiro era o leão. Tudo começa a fazer sentido. O treinador conclui olhando diretamente para Kim. Diz que é basicamente isso e pergunta se ainda quer saber de mais alguma coisa. Kim, com os olhos semicerrados, continua observando atentamente. De repente, o treinador muda o tom, sua voz
voz fica mais firme, direta, como quem revela uma verdade desconfortável. Ele chama pelo título Cavaleiro Intermediário Sr. Clark. A tensão sobe, Kim regala os olhos surpreendido. Ele reconhece que essa longa e dolorosa história contada até agora não foi por acaso. Com um leve sorriso no rosto, que inclina a cabeça, mantendo um tom direto e confiante. Ele encara o treinador nos olhos e pergunta sem rodeios o que ele quer. A provocação vem carregada de ironia, mas também de sinceridade. O treinador cruza os braços e aprecia a franqueza. Com leve aceno, responde que é bom poder ir direto ao ponto. O clima muda, se tornando mais estratégico, mais frio. Com um tom pragmático, ele propõe que deixe as histórias de lado. Agora é hora de falar de negócios. Kim, firme, repete a pergunta com mais intensidade. O que ele quer e vai além, o que está disposto a oferecer. Pouco tempo depois, Kim se afasta em silêncio, deixando para trás o peso da conversa. O treinador permanece imóvel por um instante, sentado à mesa, respirando pesadamente. Gotas de suor escorrem pelo rosto, o silêncio é quebrado apenas por sua respiração irregular. Até que, sem forças para sustentar o próprio corpo, ele desaba no chão com um estrondo seco. O barulho atrai imediatamente a atenção dos subordinados. Dois deles, ansiosos, correm em sua direção. Um deles o segura pelos ombros, enquanto o outro se abaixa ao seu lado. A preocupação toma conta dos rostos. Um dos tripulantes, com um semblante tenso, observa o estado do treinador enquanto o ajuda a se levantar. Ele menciona o cavaleiro que estava ali instantes antes. O companheiro ao lado, um híbrido de expressão rígida e farda de marinheiro, assume a liderança da situação. Declara que o grupo irá segui-lo em breve. O treinador se lança para a frente num impulso instintivo, agarrando o braço de um dos subordinados com uma força surpreendente, mesmo em seu estado enfraquecido. Com a voz rasgada pela urgência, ele grita, ordenando que ninguém o siga, diz para não ousarem segui-lo, nem sequer pensarem nisso. Os olhos cheios de uma fúria contida e medo verdadeiro, encara os companheiros atônitos enquanto ele continua. Avisa que, se alguém for estúpido o suficiente para tentar matá-lo, que matem esse idiota primeiro. Com o olhar fixo no vazio, ele continua, a voz mais baixa, como se falasse para si mesmo. Afirma que aquele homem não é um cavaleiro intermediário, ele é um monstro. Ao mesmo tempo, longe do cais agitado, os cavaleiros sagrados seguem com suas rotinas. Sob o céu límpido e a luz suave do sol, Fioruid caminha pelas ruas da cidade. O estômago ronca alto, fazendo com que leve a mão ao abdômen, dominada pela fome. Com um murmúrio contido, ela admite estar faminta. Reflete que seus gostos são diferentes do professor e por isso é difícil encontrarem um momento para comerem juntos. Enquanto anda, seu olhar vagueia pela rua à sua frente, questionando em voz baixa para onde ele teria ido agora. Nesse momento, uma voz desconhecida se faz ouvir. Uma mulher aproxima-se e a interpela, perguntando se por acaso ela é a senhorita Cavaleira Sagrada. Diante da inesperada aproximação da jovem de cabelos vermelhos e hábito de freira, Fioruid mantém um olhar firme, mas não esconde a confusão que transparece em seu rosto. Ao ouvir a confirmação da identidade, a Cavaleira Sagrada questiona diretamente, com desconfiança sutil, quem seria aquela que a reconheceu. A jovem, com os olhos brilhantes e cheios de entusiasmo, reage e afirma com convicção que realmente é ela, a senhorita Cavaleira Sagrada. Exclama, exaltada, que a benção da deusa jamais se engana e que sabia que a encontraria. Com um gesto súbito, ela segura os ombros de Fioruid com energia e diz que jamais imaginaria encontrá-la num lugar como aquele. Em seguida, sua expressão muda de euforia para preocupação urgente. Ela inclina-se para a frente, trazendo consigo uma atmosfera de tensão, e alerta Fioruid de um problema iminente. Afirma que naquele exato momento, em algum lugar ali próximo, uma arma demoníaca assustadora está escondida. Afirma com fervor que viu com os próprios olhos. Sua voz treme de urgência ao declarar que há uma arma deixada pelo exército demoníaco escondida por ali, nas redondezas, como se o perigo estivesse prestes a emergir a qualquer instante. Fioruid, ainda processando as informações, ergue uma das mãos de forma calma, mas firme, tentando apaziguar a tensão. Com expressão desconcertada e um olhar levemente preocupada, pede à irmã que espere um momento. Sugere que continue aquela conversa em outro lugar mais apropriado. A cena muda repentinamente para o interior de um restaurante, onde um prato fumegante é servido. O garçom, com um sorriso simpático e voz acolhedora, anuncia que o prato foi entregue conforme o pedido.
tudo e deseja que apreciem a refeição. Enquanto a refeição começa, Fioruidi, ainda intrigada com a revelação anterior, ergue os olhos e repete, pensativa, a palavra que ouvira há pouco, o Kraken. A dúvida salta em sua voz quando ela pergunta se aquela tal arma de guerra tem alguma ligação com isso. A jovem, sem hesitar, confirma com intensidade. Afirma que o Kraken maligno está ali por perto, escondido em algum lugar. Enquanto manipula seu garfo, sua expressão é carregada de frustração e urgência. Ela admite que pensava que tudo estaria mais tranquilo, mas agora percebia o enorme problema que tinham diante de si. Fioruidi se recorda das palavras do professor e, em meio à confusão, sussurra para si mesma que o verdadeiro motivo de estarem ali é justamente o Kraken, então ele realmente deveria estar próximo. Mesmo assim, o clima da cidade permanece calmo. Ela observa ao redor e nota que até mesmo existe um prato temático dedicado à criatura, o que parece contradizer o perigo iminente. Fioruidi, com leve tom de esperança, pergunta se a irmã já contou isso à igreja. Supõe que haja uma igreja da deusa naquele lugar e que talvez ela pudesse ajudar. Porém, a resposta veio com um suspiro cansado. Sim, ela tentou, mas não importa quantas vezes diga, ninguém acredita nela. Fioruidi permanece em silêncio por um momento, os olhos fixos e sérios enquanto digere tudo o que ouviu. Em sua mente, uma dúvida cruel a corrói. Seria possível que a própria igreja ignorasse os pedidos de ajuda de uma missionária? Enquanto ela reflete, a jovem continua saboreando o prato com entusiasmo e comenta satisfeita que está delicioso. Notando o silêncio da cavaleira, ela questiona preocupada, perguntando se há algo errado e por que ainda não começou a comer. Fioruidi alerta em um grito contido, chamando a atenção da irmã atrás dela. Algo está errado. A irmã se vira confusa, no exato instante em que um som cortante irrompe no ar. O impacto é súbito e violento. A expressão da irmã se apaga enquanto seu corpo tomba. Fioruidi, com um semblante rígido e passos firmes, carrega nos braços o corpo desacordado da irmã. Sob os céus vastos e banhados por um brilho suave, uma figura solitária caminha sobre os campos enverdeados nos arredores da muralha de Grand Cotine. A brisa carrega as folhas soltas e a promessa de algo mais sombrio. O reino de Grand Cotine se encontra perigosamente próximo do território demoníaco, e por isso a presença dos Cavaleiros do Rei ali se faz colossal, quase sagrada. A estabilidade do reino repousa sobre os ombros desses símbolos vivos de autoridade. Sabendo disso, o treinador decidiu contratar. Ele já aceitou antes mesmo da proposta ser concluída. O pagamento ele já havia recebido. Agora deseja falar sobre guepardos. A visão dele sobre aquele animal é clara e direta. O guepardo, conhecido como o mais veloz entre os seres terrestres, nada mais é para Kim do que um ser fraco. Kim avança com ímpeto selvagem. No passado, ele não possuía essa estamina, e mesmo que tivesse, seu corpo não suportaria a pressão. A temperatura aumentaria tanto que sua carne começaria a derreter por dentro. Mas agora tudo é diferente. Utilizando a estrutura do guepardo, Kim se adapta à forma e velocidade da criatura. Ele funde essa base com as incríveis veias e pulmões de dinossauros extintos, criando uma sinergia explosiva entre resistência e oxigenação. O soro dos homens lagarto, processado no laboratório do núcleo da masmorra, agora circula em seu organismo. Esse líquido especial lhe permite suar pela pele como os humanos, mantendo sua temperatura sob controle mesmo nas situações mais extremas. Com os músculos das orcas e a resistência dos ossos de dragão, sua aceleração atinge um novo patamar. O corpo de Kim, agora uma fusão entre o instinto animal e a engenharia biológica, impulsiona-se pelos campos verdes como um borrão dourado. O silêncio imponente dos portões da cidade é quebrado pela súbita aparição de algo vindo pelo horizonte. Santiacomaria, a fortaleza diante do território demoníaco, ergue suas muralhas como sentinela da fronteira. Guardas mantêm suas posições no alto, atentos até que um deles nota algo incomum se movendo com velocidade descomunal. Intrigado, ele se inclina, estreitando os olhos para tentar entender. Antes que a pergunta encontrasse a resposta, uma explosão de poeira marca o impacto de uma criatura correndo com uma velocidade absurda. O som é seco, potente como o estouro de um trovão. Do campo verde surge Kim, o guepardo fundido com músculos de orca e ossos de dragão. Avançando como uma flecha viva, o salto que executa ultrapassa qualquer capacidade comum.
Ao aterrissar, os membros da fera, firmes, ágeis e cobertos pela pelagem de guepardo, começam a brilhar intensamente. Fragmentos dourados se desprendem do corpo e dissipam no ar, revelando a forma original de Kim. A transformação é rápida, precisa e termina com os pés revestidos pelas botas de sempre, como se nada houvesse mudado. Ninguém parece notar o que de fato ocorreu. Os moradores apenas lançam breves olhares curiosos, mas voltam rapidamente às suas rotinas. Kim caminha em silêncio com expressão neutra e passos firmes. Um pouco no passado, o treinador começa a falar, sua voz grave e segura ressoa sobre o som das ondas. Se as leis para aventureiros forem seguidas ao pé da letra, não há como alguém entrar na guilda sem autorização. No entanto, o tom muda quando ele destaca que, em se tratando de investigação criminal, as regras são diferentes. Como cavaleiro intermediário, Kim tem autoridade para agir nesse tipo de missão. Com movimentos calculados, o treinador empurra um conjunto de documentos pela mesa até ele. Explica que tudo o que precisa ser feito é acusar o mestre da guilda de ser um espião das nações aliadas, usando aquelas provas forjadas. Assim, os alvos da operação perderão qualquer influência e ficarão sem alternativas. Kim franze levemente o senho, cruzando os braços. Se é algo tão direto, por que não pedir a outro cavaleiro para cumprir essa missão? A resposta do treinador vem rápida e firme. Ninguém, além dele, pode fazê-lo. A explicação segue. No momento após o fim da guerra contra os demônios, os exames para cavaleiros de alta classe e o período de renovação dos cavaleiros intermediários estão ocorrendo simultaneamente. Todos os outros estão ocupados ou indisponíveis. É exatamente por isso que os cavaleiros intermediários foram enviados para Reniel de Cielto. O treinador observa Kim com olhar frio e calculista, pensamentos sombrios fervilhando por trás do sorriso disfarçado. Para ele, essa era uma chance perfeita para semear o caos dentro da guilda dos aventureiros, ainda mais agora, com o vazio deixado pela morte de Júlio Aventurais. Enquanto isso, na filial da Guilda dos Aventureiros de Santo Aquamária, o líder se exalta. Ele bate com força sobre a mesa ao ouvir o nome do treinador, o chamando com fúria contida. Rangendo os dentes, ele solta um rugido de raiva, chamando o treinador de um porco do mar e amaldiçoa sua existência. A tensão se espalha pelo ambiente, enquanto o segundo indivíduo, um tigre de expressão fria e braços cruzados, tenta conter a fúria do companheiro. Com a voz controlada, mas cheia de desprezo, diz que cedo ou tarde, desgraçados como aquele treinador acabarão admitindo tudo. Atrás do tigre, além da janela, uma presença sinistra observa em silêncio, os olhos vermelhos brilham nas sombras. O impacto é brutal e instantâneo, a parede se desfaz em estilhaços e poeira quando uma sombra monstruosa irrompe pelo salão. O tigre mal tem tempo de virar o rosto antes de ser atravessado por uma força invisível e selvagem. O leão, ainda atônito, gira o corpo, os olhos arregalados e repletos de confusão. A boca se abre em um grito sufocado quando o água atinge no peito com uma força avassaladora. Com um movimento preciso e monstruosamente veloz, Kim o ergue pelo pescoço como se não fosse nada. Os olhos do leão se arregalam ainda mais ao ver a face do responsável. E assim chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!